Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 12 de fevereiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 7, versículos de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai e compreendei. O que torna impuro um homem não é o que vem de fora e entra nele, mas sim o que sai do seu interior. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Chegando em casa, já longe da multidão, os discípulos então perguntaram a Jesus qual é o sentido desta parábola. Jesus então respondeu: Será que até vós não compreendeis e nem entendeis que nada do que vem de fora e entra num homem o torna impuro, o faz impuro, porque vai ao seu estômago e depois vai para a fossa e não chega ao seu coração? Por isso eu vos digo que o que torna um homem impuro é o que sai do seu interior, do seu coração, porque daí saem as maldades, as falcatruas, as falsidades, os adultérios, a deslealdade, as corrupções, as violências e também as coisas sem juízos. É daí de dentro que saem as coisas impuras e que também faz do homem impuro. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos nós diante da palavra de Deus que nos educa. A palavra nos exorta, a palavra nos anima, a palavra nos corrige, e principalmente a palavra tem esse poder de pouco a pouco ir concedendo a mim e a você o discernimento do Espírito, para que a gente não fique escravizado nem no rigorismo e nem no permissismo, nem naquele rigor tirânico que mata, que destrói, que asfixia, mas também não naquela misericórdia permissiva, que também destrói, que também mergulha a pessoa num relativismo exagerado e ela perde então o rumo, ela perde o sentido da fé e ela perde também os referenciais, os valores referenciais para a vida. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós encontramos ainda o ato criador do Senhor, no livro do Gênesis, onde ele, após criar todas as coisas, ele viu que tudo era muito bom. Então ele também vai criar o ser humano. Vai criar o Adão, que significa feito de barro, o humano de barro, e também vai criar a Eva, que significa a mãe de todos os viventes, para viverem uma harmonia. Viverem numa harmonia profunda entre todos os seres criados, porque todos se irmanam num único Criador. Nenhum é maior do que o outro. Nenhum é melhor do que o outro. E ali, no jardim do Éden, então, o Senhor vai colocar ali no centro, bem no centro, diz nossa alegoria de imagens, uma árvore com um fruto. E vai dizer a Adão e Eva que eles podem comer de 99% dos frutos daquele jardim, mas somente de um não. Somente um. E aqui entra, então, a desobediência. Aqui entra a autossuficiência do ser humano, do homem e da mulher. E aqui, também corrompidos já em seu interior, eles começam então a vomitar as irregularidades, as falsidades, as mentiras, e isso vai trazendo desequilíbrio para Adão e Eva e as demais criaturas, e assim também para Adão, Eva, as demais criaturas e o próprio Criador, num ato de desobediência. Num ato de desobediência que nasce da sedução e da mentira. Por isso aqui nós vamos encontrando então o desequilíbrio da harmonia, o desequilíbrio do sonho do Criador, o desequilíbrio. Mas também podemos agora mergulhar no espírito do nosso evangelho de hoje, porque o que Jesus chama a atenção dos discípulos e da multidão aqui é a necessidade de um dom do Espírito Santo chamado temperança. É a necessidade de um dom do Espírito Santo chamado discernimento, que me impede
não de ser rigorista e também me impede de não ser permissivo. E durante todos esses dias, a liturgia vem nos apresentando alguns princípios que a tradição prescrevia como importantes, e realmente são importantes. Por exemplo, o descanso sabático, guardar o domingo como dia do Senhor, porque para nós cristãos é o domingo, não mais um sábado. Mas aquele que cumpre o princípio sabático para nós cristãos é o domingo, e para nós o domingo é importante. Depois também, nós fomos no evangelho de ontem, também nós encontramos um outro ato de rebelião dos fariseus e de alguns judeus que vieram de Jerusalém e estavam criticando os discípulos porque eles não lavavam as mãos como mandava a tradição. Vai ver que eles lavaram as mãos por segurança sanitária, mas como mandava a tradição, eles não cumpriam mais. E isso escandalizou a fé daqueles fariseus e daqueles judeus que vieram de Jerusalém, que eram muito rigoristas e puritanos. Muito rigoristas e puritanos. De tal modo que esse rigor ou esse puritanismo causou uma certa, assim, um descontrole em essas pessoas que separavam o espaço sagrado e espaço profano. Pessoa sagrada, pessoa profana. Rito sagrado, rito profano. De modo que se um homem tocasse numa mulher que estava já no seu período fértil, ele ficava impuro. Se tocasse num cadáver, ficava impuro. Se comesse algo que não devia comer, ficava impuro. Se pisasse sem saber no lugar onde estava sepultado alguém, ficava impuro. Se entrava na casa de um pagão, ficava impuro. Veja só quanto preconceito que surgia daí então. Hoje, então, o tema central é um alimento. É um alimento que faz a pessoa ficar impura. E Jesus vai dizer, o que torna um homem puro não é o que vem de fora e entra nele, mas é o que vem de dentro dele. E Jesus faz um convite sério. Compreender, escutai e compreendei. Não somente escutai, escute, mas também procure compreender. É necessário escutar, mas também é necessário compreender. Porque às vezes podemos escutar e não compreender. O que torna um homem puro não é o que vem de fora e entra nele, mas é o que sai dele, que sai do seu interior. E aqui está a advertência de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Porque nem aquele que não tem o discernimento do Espírito não consegue escutar e compreender isso. E assim vai criar, então, uma cultura puritana muito forte, rigorista muito forte, e não vai conseguir enxergar as interpelações do Senhor na história. Vai ficar engessado num sistema puritano muito forte. Os discípulos também não compreenderam. E ao chegar em casa, Jesus diz, o que entra num homem não vai em seu coração, vai no seu estômago e depois vai parar na fossa. Por isso o que torna alguém impuro é o que sai do seu coração, do seu interior, porque daí saem os adultérios, as falsidades, as mentiras, as falcatruas, as corrupções, todas as coisas desordenadas. E isso desordena o mundo também. Isso cria as confusões externas, porque às vezes as confusões que nós criamos externamente é reflexo das confusões interiores que nós carregamos. Porque carregamos em nós um universo, um mundo interior, que quando está desorganizado, por exemplo, se está ferido, nós vamos ferir alguém, e ferir alguém não vai nos curar. Se somos muito tiranos e muito rigoristas, vamos acusar todo mundo de ser pecador, e acusar o outro de ser pecador não vai me fazer mais santo. Então Jesus vai recordar aos seus apóstolos também, o que faz um homem ser impuro, não é o que entra nele vindo de fora, o que ele come. Todos os alimentos são aceitáveis, diz Jesus. O que torna um homem impuro é o que sai do seu interior, do seu coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, peçamos ao Senhor esse dom. Peçamos ao Senhor o discernimento do Espírito para que a gente não venha ferir a caridade. Para que a gente não fique escravizado nem no permissismo e nem tampouco no rigorismo. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Paz e bem.